continuar o nosso estudo. Eu acho que a melhor parte do estudo do encontro aqui na segunda-feira é efetivamente o intervalo de uma gravação e outra, porque aí realmente todo mundo perde a timidez, todo mundo começa a falar, começa a participar e trazer. Isso enriquece muito o nosso estudo. Tá? Que esse, na verdade, é o objetivo. Não é de que eu ou o Vicente ou quem estiver aqui na frente falando, quem está aí só atrás do vídeo, atrás daqui da câmera, só absorvendo, não. É participar, essa interação é o estudo. É isso, de fato, que faz com que a gente entenda e viva essa experiência de estudar, né? E a gente começa a sentir isso até a flor da pele, às vezes até começa até a arrepiar, né? Mas aqui durante o intervalo surgiram algumas questões a respeito de, por exemplo, e a gente vai falar, não vamos fugir de causa e efeito e evolução. Estamos exatamente dentro disso. O que é? Poxa, peraí, desde que Jesus esteve aqui, viveu, foi crucificado até hoje, nós evoluímos, nós crescemos, sem sombra de dúvida. Como a gente estava falando aqui no intervalo, o progresso da humanidade, o progresso do planeta, o progresso espiritual, ele não para. Ele não para. Né? Estávamos fazendo o culto em casa esse final de semana e veio uma pergunta. Me perdoe, eu sou péssimo com a memória de memorizar perguntas e respostas, tá, gente? Mas teve uma pergunta no Livro dos Espíritos que dizia a respeito de... me ajuda aí a lembrar. A gente falava sobre exatamente o tempo que a gente demora, que um espírito demora para se tornar anjo. Aí vem perguntar, todos nós seremos anjos um dia? Sim. Uns mais rápido do que outros. Em função de quê? Das escolhas que nós fizermos. Se eu escolher o caminho das leis divinas, o caminho do bem, de praticar o bem, de fazer as coisas boas para os outros, eu vou chegar, não é mais rápido, eu vou chegar no tempo de chegar. Agora, se eu escolher outro caminho, eu vou demorar um pouco mais para chegar. Mas que eu vou chegar, eu vou. Isso é fato. E isso reflete exatamente o nosso estudo de hoje. Causa e efeito, escolhas e consequências e evolução. Todos nós seremos anjos. Todos nós um dia estaremos em comunhão com Deus. Mas depende de como nós vamos escolher fazer e se trilhar esse caminho, né? E aí também durante o intervalo fomos debater a respeito da sociedade, da evolução da sociedade. Por quê? A gente fala muito da evolução do espírito. Quem evolui é o espírito, quem faz as suas escolhas e vive as consequências e os efeitos das escolhas é o espírito. Mas espírito nenhum evolui sozinho. Somos únicos, somos ativos, mas não vivemos e não conseguimos seguir adiante sozinhos. É um trabalho conjunto de sociedade, de humanidade. Eu não consigo fazer o bem só para mim. Eu preciso de alguém para ajudar. Eu preciso que alguém me ajude. Eu preciso ter um próximo para poder amparar. E eu preciso ser o próximo de alguém. É assim que funciona. Todos nós precisamos nos ajudar. E é isso que nos vai fazer, que é o que nos faz seguir adiante, né? Então, a maneira como as pessoas têm feito as suas escolhas hoje, no planeta Terra, como o Vicente diz, né? Esse pontinho, né? Assim que ele fala, que está aqui, insignificante, a maneira como nós decidimos viver e conviver
com os nossos irmãos, é que vai fazer com que esse pontinho se torne grande. Grande no nosso coração, grande no nosso entendimento, grande enquanto humanidade, enquanto coletividade espiritual. Porque aqui é uma escola, é um hospital, mas é um lugar em que a gente aprende a viver e a estar com outras pessoas, para que todos possamos um dia estarmos comungando com Deus, evoluindo. Né? E a gente tem observado isso nos últimos anos, né? que as pessoas têm se incomodado mais com o que acontece no nosso dia a dia, têm se incomodado mais com as atitudes dos nossos companheiros de jornada. A gente se incomoda. E aí a gente vai aprendendo a lidar com isso, a lidar com as escolhas que as pessoas fazem em relação ao seu gênero, à sua opção sexual, as escolhas que as pessoas fazem em relação às suas crenças. Não é? Então a gente já foi começando a aprender, a gente vai aprendendo a lidar com isso, aprendendo a lidar com o nosso irmão, aprendendo a respeitar. Quando a gente começa a falar de respeito, a gente inicia o trabalho de entendimento do amor. A gente inicia o trabalho, porque a partir do momento que eu tenho respeito pelo outro, eu estou me dando a chance de amar. Amando, eu estou fazendo a escolha de me melhorar e seguir adiante. Né? Então, causa e efeito, escolhas e consequências, evolução, não dar saltos. Já ouvimos muito isso aqui, vamos continuar ouvindo por muito tempo. Evolução não dá salto, é um passo depois do outro, é uma experiência depois da outra, é uma escolha depois da outra. É um aprendizado depois de cada escolha que a gente vai vivendo. Então, viver em sociedade tem trazido para a gente essa experiência de acolher pensamentos diversos, entendimentos diversos, corações que ainda não compreenderam as coisas como nós talvez já tenhamos compreendido. E isso nos leva, mais uma vez, a fazer escolhas pelo amor. Que aí a gente começa a abandonar a dor, a gente começa a evoluir, a andar para frente sem ter que ser puxado. Para de doer. O chicote, para de bater. Por quê? Não precisa mais bater. Eu já sei que eu preciso andar. Eu sei que eu preciso seguir adiante. Ah, mas a carga está pesada. À medida que a gente vai percebendo que à medida que nós vamos caminhando, vamos progredindo, a carga vai ficando mais leve. Muito mais leve. Porque a gente aprende a fazer escolhas. A gente aprende a ajudar o companheiro em dificuldade. A gente ajuda a carregar a cruz. A gente ajuda, a gente não carrega a cruz de ninguém a não ser a nossa. Isso é muito importante. Que a gente tenha essa consciência. Né? Então, todas as situações que a gente vive hoje em dia, a gente chega numa escola, a gente vê um pai, uma mãe brigando com o professor, brigando com a escola, porque o filho sofreu bullying, ou porque aconteceu algo ruim lá dentro da escola, que ele saiu, machucou. Mas a gente, peraí,
que gerou isso tudo? A gente começa a refletir sobre as causas que levaram aquilo. Muitas vezes, se a gente for realmente parar para analisar, a gente vai entender que o fato do meu filho ter sofrido bullying, ou o fato do meu filho ter se acidentado porque ele provocou aquilo ali, foi porque eu não dei o exemplo. Né? Ah, mas a escola está lá para ensinar. Não. A escola está lá para ensinar matemática, português, física, química, biologia. Nós, pais, família, sociedade, estamos aqui para educar de verdade os nossos filhos, para nos educarmos. Evolução. Evolução é conquista. Como a gente já disse, aquisição de conhecimento, melhoria de nós mesmos. A partir do momento que a gente entende que aquele efeito com o meu filho ou comigo mesmo é causa, tem como causa as minhas atitudes, os meus pensamentos, as minhas crenças, a gente começa a rever todo esse processo. A gente começa a rever o que eu estou oferecendo para a sociedade. Né? Então, causa e efeito, evolução, seguir adiante, ser puxado. Ninguém quer ser puxado. Da mesma forma que o burro, ele leva uma lambada para ir para frente, se alguém for para frente e começar a puxar ele pelo não lembro como tinha rei, sei lá, começa a puxar ele para, ele fica parado. Ninguém progride dessa forma. Ninguém progride sendo empurrado contra a própria vontade. Ninguém progride sendo só puxado o tempo todo. E hoje é o que está acontecendo conosco no planeta Terra. Nós estamos vivendo um momento de transição. E durante esse processo de transição, nós somos levados, nem convidados, nós somos levados a viver situações para refletirmos sobre as minhas escolhas. Ainda estamos vivendo uma pandemia. Não acabou. Estamos ouvindo, inclusive, aí, retorno, estava aumentando novamente os casos. Enfim, o frio também tem colaborado muito. Aliás, tem feito muito frio esses dias, né? Hoje tem que dar uma melhorada. Mas os números da pandemia começam a subir de novo, começa a oscilar. Aí a pergunta que fica: o que nós fizemos durante a pandemia? O que nós aprendemos com a pandemia? Quais foram as nossas escolhas? Será que isso não foi a corda que estava nos puxando para progredir? Para nos chamar a atenção? E aí? Doeu? Tenho certeza que doeu. Doeu para muita gente, muitos de nós. Viveu, sentiu as dores da contaminação pelo Covid. Muitos de nossos familiares foram embora. Aí eles foram embora por quê? Pô, mas eles eram tão bons, não tinha nada. Vieram, viveram aquilo que tinham para viver, serviram de exemplo, serviram de vamos chamar assim, de auxílio para aquelas pessoas que estavam convivendo com eles, como exemplo. Ou como impulso para que a gente tivesse, como é que eu vou dizer aqui para vocês? Para nós, né? Ele estava conosco para nos mostrar que nós precisávamos reagir. Reagir como? Ajudando a cuidar, estando próximo, aprendendo a amar, aprendendo a nos deixar um pouco de lado, deixar nosso egoísmo, nosso orgulho de lado e começar a viver.
de forma diferente. Não, mas depois de tantos anos com a gente, sim. Muitos de nós reencarnamos, às vezes nem porque nós precisávamos, ou às vezes nem porque foi para viver a nossa prova naquele momento, ou a expiação, mas foi muito mais para ajudar o nosso irmão que estava caminhando, que nos pediu ajuda, que nos pediu auxílio para vir junto com ele. Temos alguns casos, exemplos, né, que André Luiz traz para a gente, não me recordo, sempre confundo, missionários ou mensageiros, eu não me lembro, acho que foi mensageiros, tá? Em que um irmão estava se preparando no plano espiritual para voltar como médium. E nesse retorno como médium, ele tinha muito receio de falhar. Porque ele estava exatamente junto de vários outros que tinham acabado de retornar com a missão falida. E ele preocupado, mas eu estou voltando. 3 amigos dele se comprometeram a vir junto. Para quê? Para auxiliá-lo na missão de ser médium. E ele veio, concordou. Ele veio. Os 3 vieram como filhos dele, filhos adotivos, se não me engano, não me recordo exatamente mas voltaram como filhos dele. Ele não os reconheceu, os abandonou, fez outros, exercia a mediunidade, mas exercia a mediunidade para se beneficiar. Acabou se perdendo. Então, nós temos, como a gente gosta de dizer aqui no popular, nós temos a faca e o queijo na mão. Mas a gente tem preguiça de cortar. Às vezes a gente tem a faca, o queijo na mão, e a faca está quente, é só encostar e o queijo derrete, você come gostoso, pelo pão, assim, passar aqui, uma delícia. Mas a gente escolhe fazer diferente, escolhe ignorar tudo que nos é dado de presente, de presente, para a gente viver as nossas experiências, para a gente evoluir, para nos ensinar a fazermos escolhas melhores. Então, a nossa evolução, voltando a dizer, ela é o efeito de nossas escolhas. Não é? Então eu posso dizer, sem medo de errar, por que eu não evoluí até hoje, por que hoje eu ainda estou reencarnando na Terra, por que eu ainda não sou um espírito puro assim como Jesus, como Cristo o é. Porque eu ainda tenho uma jornada muito grande. E eu, com certeza, fiz escolhas que me desviaram desse caminho reto, né? Mas aí algumas pessoas podem trazer para a gente alguns questionamentos do tipo, mas será que a gente não tinha que viver isso tudo? Será que não tinha que viver e fazer escolhas equivocadas? Isso às vezes fica martelando na cabeça. Aí a gente se pergunta, mas por quê? Por que você deveria fazer escolhas erradas? Por que você deveria experimentar essas coisas antes de evoluir, antes de seguir adiante? Não, nós não temos que fazer as escolhas equivocadas. Nós não temos obrigatoriamente que viver isso. Nos é apresentado apenas a oportunidade e os resultados e consequências daquilo. Se a gente enxergar antes de viver, a gente segue adiante, a gente aprende sem viver. Daí aí a gente pode se lembrar do caso do filho pródigo, não é? Não encena bem essa questão da escolha que a gente faz e dos caminhos que nos levam
ao progresso. E o que acontece quando a gente se desvia? O filho pródigo é um exemplo único e altamente esclarecedor. Ele tinha tudo, ele tinha um exemplo, ele tinha um lugar certo, ele tinha de tudo para seguir adiante. Ele tinha toda a orientação no caminho reto. Mas em determinado momento ele escolheu viver a própria vida, viver as suas próprias experiências. O que ele fez com isso? Fez com ele naquele momento? Ele se desviou. Ele fez uma escolha equivocada? Talvez não. Mas ele fez uma escolha que o fez viver e sentir a pele. Às vezes, eu mesmo, inclusive, já disse algumas vezes para minha esposa e para algumas outras pessoas que eu já convivi, que às vezes é necessário que a gente viva a experiência para que a gente possa falar com propriedade para outras pessoas. Às vezes, sim, é necessário que a gente faça a escolha de viver aquela dificuldade para tentar, sim, estar ao lado de alguém e orientar. Não siga esse caminho. Esse caminho é ruim. Eu vivi. Porque nós sabemos que hoje, dentro da nossa sociedade, uma sociedade materialista, ela... E principalmente quando a gente fala de mineiro, né? Mineiro é muito desconfiado. Né? Mineiro é um bicho difícil de lidar. Porque você fala, olha, não vai por aí não. Você fala assim, mas você sabe o que tem ali? Não. Você já foi para lá? Não. Ah, então eu vou lá para ver. É mais ou menos assim que o mineiro faz. Né? Nós que somos mineiros, a gente tem muito disso. A gente tem que experimentar. A gente tem que viver aquilo, tem que sentir na pele. E se eu não sentir na pele, para mim não serve. Mas eu sou obrigado a viver aquilo? Não, eu posso dar ouvidos à experiência de outro que já viveu e que já me disse que aquilo não é bom. Assim como Jesus fez conosco. Não sigam esse caminho. Em outras palavras, naturalmente. Não sigam esse caminho. Segue esse aqui. Esse aqui é bom. Aí a gente fica, bom, o que tem naquele que eu não posso ir? O que tem naquele? Deixa eu ir lá para ver. Aí a gente vê, quebra a cara, vê que não foi bom, aí devia ter ido, né? Só que eu já perdi um tempinho, que é a ideia do anjo. Vamos demorar um pouquinho mais para chegar. Né? Então, como eu disse, a gente não precisa viver, mas a gente escolhe viver. É a questão da dor e do amor. É ilusão, né? A gente se deixa viajar pelas ilusões, porque nós já estudamos, o caminho reto está plantado na consciência, né? Nós sabemos o caminho reto, só que as ilusões, às vezes, nós sucumbimos às ilusões. E eu gostei daquele desenho que você fez aquele dia, a gente, em vez de ir na festival, a gente se agarra a alguma ilusão, alguma coisa simples, porque Jesus disse que a porta era estreita. Sim. Ele nunca disse que era fácil e a porta era estreita. Aí a gente escolhe a porta larga e vem mais fácil, esse caminho é mais fácil. E eu vi aquele desenho, aí a gente vai, depois olha para cima, eu tenho que voltar. A linha de progresso. A gente sabe que está errado, mesmo quando a gente está fazendo. Só que a gente vem e depois que você chega aqui cansado de errar, né, algumas pessoas acreditam que não, mas eu volto sim. Não, volta não. Você volta pelo mesmo caminho que você percorreu, reconstruindo os erros e as escolhas equivocadas que fez. Né? Às vezes a gente desenha essa linha, né, como uma, que na verdade ela é, né, assim, uma espiral. Aí a gente às vezes acha, não, mas eu comecei aqui, eu vou me desviar um pouquinho,
mas aqui a linha continua sendo ascendente. Não. Nesse exemplo, a gente vai seguir aqui, chega aqui, eu fiz uma escolha diferente. Ele para aqui, vai lá, vê o que tem, depois que ele volta para continuar. Que é exatamente a mesma ideia. Que a gente não pode falar que foi de desavisado, não. A gente tem a noção de que está errando, a gente, assim, porque senão fala assim, coitado, porque não sabia. Não, a gente tem na consciência o caminho exato. Quando a gente se desvia porque a gente achou legal mesmo fazer o desvio. Só que depois não parece tão bom. Exatamente. Você lembrou de uma coisa que eu acho que é muito interessante, que é importante que a gente reforce isso sempre, que é as leis divinas estão na nossa consciência. E elas são livres de qualquer diferença. Elas são puras. É aquilo. Não muda. Não há nada que mude. O que muda é a maneira como eu vou interpretá-las. Não é? É isso que acontece. E é o que nos faz, o que nos puxa de volta. Porque ela é, como todo mundo já estudou aqui, como já ouviu às vezes, ela é imutável. As leis divinas são imutáveis. Posso escolher fazer for na minha vida, mas as leis farão minha consciência. Quem vai julgar os resultados das minhas escolhas é a minha consciência, é a lei divina, que sempre nos puxa. Ela é a corda que nos puxa. Ela que nos faz voltar aqui. Ela que nos faz arrepender de cada momento que a gente escolheu. E aí, né, a gente volta aqui, se arrependendo do que a gente fez, a gente vai adquirindo valores que vão se fixando. Vamos, de fato, compreender as leis divinas. Eu deixei, elas desde antes, né, da gente entrar na doutrina, eu falava de que Jesus, Deus, nos trouxe 10 mandamentos. Se a gente for fazer um curso de direito, a gente tem uma vademecum, agora tudo bem, cabe dentro do telefone, dentro da internet, mas antes eu vi na rua, com vademecum, um livro dentro dessa grossura, com as leis dos homens. E ainda assim não estava completo, ainda estava faltando alguma coisa ali ainda que tinha que complementar. E a gente lutando aqui para poder cumprir as leis dos homens. As leis divinas eram só 10. Jesus vem e fala assim, vou fazer uma coisa para vocês. Das 10, vamos cortar isso tudo aqui? Vou deixar só 2. Aí a pergunta, facilitou? Não, só dificultou mais ainda. No nosso entendimento. Só dificultou. Mas na verdade, se a gente parar para realmente rever essa situação, inclusive aqui do filho pródigo, ele facilitou muito. Muito. Porque antes a gente tinha uma visão que eu tenho que amar o próximo. Eu tenho que viver em função do próximo e ajudar ele. Ser por ele. Gente, o que eu vou fazer para mim? Não é que a gente tinha essa visão? Vou fazer o que para mim? O que eu ganho com isso? Mas é a percepção que ela falou, da questão da felicidade. Aí me veio aqui assim, um monte de exemplos de espíritos que despojaram de tudo o que eles tinham e aí encontraram a felicidade e aí se tornaram puros muito mais rápido. Francisco de Assis, sei lá, tantos que deixaram tudo, Santo Agostinho, Santa Clara, Maria de Calcutá, Irmã Dulce, que chegaram num ponto, todos eles, que não precisavam, mas que comer não fazia falta para eles. Comer comida. Que a gente sabe dos relatos que eles, todos esses que nem comer eles queriam mais. Mas eles não precisavam também, porque a felicidade já era completa em fazer a vontade do Pai.
E obedecer só esses dois. Só esses dois. Só esses dois. Só esses dois. E aí você trouxe uma coisa interessante, que é o comer já não fazia falta. Nós falamos aqui esses dias aqui, se não me engano, recente, do milagre da multiplicação dos pães. Que, na verdade, não multiplicou o pão de farinha, de trigo, não. Multiplicou a palavra, o entendimento do Evangelho. Que as pessoas param, ficaram para Jesus. Não tem mais fome, não tem sede, não tem sono, porque nós seremos saciados. Nem só de pão. Não é? E aí eu gosto muito de dizer, sempre que eu tenho a oportunidade, de falar bem do amar ao próximo. Todo mundo já esqueceu. E a gente só se lembra dessa primeira parte. A hora que a gente começa a aprender a amar a mim mesmo, o que eu vou estar fazendo? Amando o próximo. Então não é amar ao próximo como eu me amo. Então é aí que a gente aprende, é aí que a gente começa a fazer a escolha que nos induz e nos conduz a seguir para frente, a evoluir. Porque é isso que Jesus tentou fazer com a gente quando aqui esteve. É isso que o Evangelho de Cristo nos traz. A orientação, o guia, para a gente poder evoluir, seguir à frente. Fazendo o quê? Novas escolhas. E vivendo os resultados dessas escolhas. Amar. Simplesmente. Ou, com uma certa dificuldade, amar. Amar. Então, que a gente continue se amando, que a gente continue levando esse amor que a gente está aprendendo aqui na doutrina, com o Evangelho de Cristo, aos nossos irmãos, aqueles com quem a gente convive diariamente. Né? E que estejamos aqui no próximo encontro para a gente dar continuidade ao nosso estudo, né? Falando mais um pouquinho de evolução, falando de livre-arbítrio, falando de cada um deles, ligando com causa e efeito. Muito obrigado, gente, mais uma vez, uma boa noite a todos e até o próximo.